Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais um webinar do Embarcados. Hoje a gente vai ter uma apresentação aqui sobre Linux embarcado. A gente está recebendo a presença de Matheus Castelo. Ele é desenvolvedor de software embarcado, também atua com marketing técnico na área de sistemas eletrônicos. Ele vai apresentar hoje sobre desvendando o Pin Control Subsystem Kernel Linux. Uma apresentação bem técnica para vocês, tá? Nesse webinar de hoje, patrocinado pela Mouser, ele vai introduzir e demonstrar o Pin Control Subsystem do kernel Linux. Vai desmistificar o uso dos device trees para configuração e multiplexação de GPIOs e mostrar os detalhes dependentes de arquitetura para diferentes sistemas. Eu vou chamar a sala o Matheus. Deixa eu só dar um oi para vocês. Boa noite, pessoal. Vou chamar a sala o Matheus. Matheus, abre a sua câmera aí. Opa, pessoal. Boa noite. Obrigado, Thiago. Boa noite. Matheus, vamos lá. Vamos começar a apresentação. Se apresente para o pessoal. Fala do seu canal, que é muito legal. Eu vou desligar minha câmera. Vou pedir para o pessoal mandar as mensagens e perguntas. Depois a gente vai rolar as perguntas no final da apresentação. Beleza? Tranquilo, Thiago. Obrigado, Matheus. Vamos tocando aqui. Beleza, pessoal? Boa noite. Eu sou o Matheus, para quem não me conhece, Matheus Castelo. Eu tenho 29 anos, não parece, né? Mas eu tenho. Vou fazer 30 esse ano, inclusive. Sou formado em Ciência da Computação e trabalho aí com sistemas embarcados desde a época da faculdade, mas comecei com Linux embarcado em 2015, né? Desde então venho aí atuando nessa área de Linux embarcado. Hoje eu trabalho atualmente na Toradex, que é uma empresa que fabrica computadores em módulo, e eu trabalho mais na parte de software, mais na parte de marketing técnico da Toradex, trabalhando com demonstrações, documentação, artigos, e de vez em quando a gente faz apresentações também na Linux Dev, webinars e por aí vai. E também sou desenvolvedor do kernel Linux, tenho algumas contribuições para o kernel Linux, que são aí contribuições na parte de Pin Control Subsystem e na parte de Power Supply Subsystem, né? Essa do Power Supply Subsystem entrou agora em janeiro, finalzinho, ou comecinho de fevereiro, não me lembro, que ainda não foi lançado o kernel Linux versão 5.6, né? Ele ainda está aí nas releases candidates, né, que a gente fala, né, sendo debugado ainda, mas aí vai ser lançado aí o 5.6 ainda com a minha contribuição do Power Supply Subsystem. Eu também tenho contribuições no projeto .NET IoT, da .NET Foundation. Para quem não sabe, a Microsoft, né, tem aí o .NET Core, que você programa com C#, e ele ele roda em Linux embarcado, ARM e ARM 64 bits, e ele tem esse projeto .NET IoT que tem aí as APIs para você trabalhar com GPIO, com PWM, 2C, e eu sou contribuidor aí nessa parte de GPIO também do .NET IoT. Que mais? Eu também sou articulista aqui no portal Embarcados, tenho alguns artigos escritos, né, nessa parte de Linux embarcado, alguma coisa de Arduino também, ferramentas para utilizar com Linux embarcado. Também sou articulista do blog do Felipe Flop, né, do Maker Hero Club, o programa do Maker Hero Club, eu faço parte. E isso é importante, eu tenho também um canal no YouTube, né, que se chama Micro Hobby Brasil. Vou fazer aqueles pedidos de youtuber, né, se inscreva, né, dê like, aperte no sininho e tudo mais. youtube.com/microhobbybrasil. Lá às vezes eu escrevo o artigo para ser como base dos vídeos que eu faço lá do canal. Então eu tenho vídeos falando do processo de boot do Raspberry Pi, por exemplo, todo o processo do Linux embarcado, desde o bootloader até chegar no kernel Linux, tá? O que mais eu tenho? Eu tenho sobre Systemd também, que é essa parte de Linux embarcado. Tem bastante coisa bacana, dá uma conferida lá no YouTube /microhobbybrasil, tá bom? E se inscreva. Bom, seguindo... Vamos direto ao assunto aqui, né, do nosso webinar, né, que é o Pin Control Subsystem.
O que nós vamos conversar hoje? Eu vou mostrar para vocês, né, no kernel Linux, como é que fica o pin configuration and multiplexing, né? A gente tem o processador e os pinos desse processador, e aí a gente tem que configurar esses pinos para os dispositivos que estão conectados a ele, né? A multiplexação desses pinos e quem fica... Quem que tem que fazer isso aí para a gente dentro do kernel Linux, né, é o Pin Control Subsystem, né? Vou falar também dos device tree bindings, porque é a partir dos device tree bindings, do parse, dos nós e propriedades dos Pin Control device tree bindings, que o Pin Control configura e multiplexa os pinos. Então a gente vai ter que conversar aqui bastante sobre os device tree bindings. E por fim a gente vai falar do Pin Control Subsystem como um todo, né, as peculiaridades que a gente tem dependente de arquiteturas e plataformas, né, que a gente tem aí de cada fabricante de processador. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é como é que o kernel Linux, como é que ele sabe quais são os periféricos, né, que hardware que está conectado ali no processador, né, e que ele tem que controlar, né? O kernel Linux não tem uma bola de cristal, né? Não é magia, né? É ciência da computação ali, é engenharia que tem ali. Então, a gente tem que ter algum mecanismo que diz para o kernel o que está conectado ali, que periférico está conectado ali e que driver que eu vou ter que carregar no kernel para esse dispositivo funcionar, tá? Para sistemas PC, né? Para computadores PC, x86, 64, geralmente o que a gente tem na placa-mãe é um barramento PCI, PCIe e por aí vai. E esses barramentos são autoenumeráveis. O que isso quer dizer? Eu plugo ele ali e o kernel, o Linux, vai ter um driver que ele vai conseguir perguntar, vamos dizer assim, né, a grosso modo, né? Ele vai conseguir perguntar para o barramento, o que você tem conectado aí? Que dispositivo, que periférico, né? O que você tem conectado nesse barramento? E aí os dispositivos vão responder, né? Olha, eu sou esse ID aqui. E aí o kernel vai fazer o match desse ID com o driver, né, que vai controlar esse dispositivo. E aí ele carrega esse driver e vai funcionar o seu dispositivo de forma correta. Agora, para sistemas embarcados, a gente sabe que sistemas embarcados são mais simples, eles são para uma finalidade só, né? Você não sai plugando, desplugando coisa dele, né? Ele tem um footprint reduzido. Então, geralmente, os sensores e dispositivos, eles não têm um barramento, né? Eles não estão conectados a um barramento comum. Eles estão conectados direto nos pinos, né? Nos GPIOs. E aí, você tem que configurar esses pinos de uma certa forma, né? Quer dizer, da correta forma para ele funcionar corretamente, né? E aí é que tá, se ele não é autoenumerável, né, como é que ele sabe, né? O kernel Linux não tem como perguntar o que está conectado aí, você tem que descrever isso de alguma forma. E aí é que entram os device trees, né? O device tree é a solução que o pessoal de Linux embarcado ARM e ARM64 tem para descrever o hardware para eles, né? Sem um barramento ali, você escreve os device trees bindings, né? E você descreve os periféricos, os dispositivos que estão conectados nos GPIOs e que o processador tem suporte e que o kernel vai carregar drivers para controlar, tá? Beleza. Aqui eu estou dando um exemplo do nó de device tree do UART 1, tá? Aqui eu vou utilizar... Deixa eu conectar a canetinha aqui. Aqui, nos exemplos desse webinar, a gente vai usar aqui... Nossa, meu Deus do céu, hein? Estou bem de mouse aqui. Eu vou utilizar aqui o Raspberry Pi Zero, tá bom? Porque eu acho que é uma boa opção para você que está começando a estudar Linux embarcado. Ou até que você já sabe um pouco de Linux embarcado, você quer estudar as entranhas do kernel Linux. É uma boa ferramenta porque é baratinho, é bem reduzido e tem bastante material na internet sobre. Então, você vai conseguir aí estudar bem Linux embarcado com o Raspberry Pi Zero, tá?
E aqui eu estou com o nó que descreve ao ART1. Esse processador aqui do nosso Raspberry Pi Zero é o BCM2835. Ele tem 2 UARTs. Você consegue aqui conectar 2 UARTs nele. Geralmente uma UART está por Bluetooth e a outra UART você consegue aqui conectar nos pinos 14 e 15 do header aqui do GPIOs, né? Dos 40 pinos que você tem padrão da Raspberry Pi. Então aqui a gente está descrevendo o ART1, tá? É o nó da UART, aqui estou colocando o nome do nó, UART. Estou falando para ele aqui, ó, que é o serial no registrador, né? No endereço de memória, que é esse carinha aqui, tá? Esse aqui é o endereço de memória que a gente vai ter o controlador de UART1, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar conta aqui é o compatible, dentro do nó de device tree aqui. Esse cara aqui, lembra que eu falei lá no barramento de alta enumeração, que você tem um cara que responde um ID, né? E aí o kernel Linux faz um match desse ID para carregar o driver que vai controlar ele, né? Aqui no caso, o device tree utiliza o compatible, que é uma string, tá? E aí, essa string, ela vai estar também no driver, né? Que é compatible, né? Que tem o código desse cara aqui. Para ficar mais claro, deixa eu mostrar no código aqui para vocês. Deixa eu colocar a tela. Esse arquivo aqui, ó, ele está aqui no BCM283X, ele fica aqui dentro, ó. Todos os arquivos de device tree ficam em ARC, ARM, no caso de ARM 32 bits, né? Fica em ARC, ARM, boot, DTS. Tá. Aqui vai ter milhares de arquivos DTS ou DTSI, tá? Que são os arquivos de device tree source e device tree include, que são os DTSI, tá? E aqui eu estou utilizando o BCM283X, tá? Então eu estou na raiz aqui da base de código do Linux. E aí eu estou... deixa eu dar um clear aqui. Olha lá. Então, nessa pasta aqui, ARC, ARM, boot, DTS, vão ter todos os device tree source ou device tree includes. Esse carinha aqui, a descrição do ART1 para o BCM2835 está num BCM283X DTSI, que é um device tree include. A gente já vai entender o que são os includes e o que são os sources, tá? Por enquanto, vamos entender aqui o que está acontecendo aqui nesse nó de ART1, tá? Então, eu tenho o nome aqui, o ART1 serial, no endereço tal do nosso processador, esse endereço que vai controlar o ART1, tá? E aqui tem um offset, ou seja, quantos bits, né, que eu vou ter para controlar o meu ART. Ele vai ter que registrar, né, ele vai ter que mapear essa memória aqui, mais esse offset aqui, para eu utilizar no driver de UART. Olha só, o compatible. Tem a string aqui. Essa string aqui, eu tenho uma extensão no meu Visual Studio Code que ele faz o match, ó, device driver match from compatible. Ele vai abrir para mim o arquivo.c, que é o driver, que é o código do driver mesmo desse cara, ó, que é esse carinha aqui, ó, a descrição dele, BCM2835 Auxiliar Word Driver. Onde que ele fica? Vamos dar uma olhada aqui. Ele fica em drivers... acho que se eu colocar o mouse aqui em cima, ele aparece. Olha lá. Ele fica em drivers TTY serial 8250. Né? Aí a gente vai ter aí o driver que controla a UART do nosso Raspberry Pi Zero. Né? Então, o que vai acontecer mais ou menos isso na hora que você fizer o boot do seu kernel Linux no Raspberry Pi Zero. Ele vai fazer o load do device tree, certo? Aí ele vai fazer o parse desse nó, o ART0. E ele vai fazer o match do compatible com o módulo, né, o driver que você tem aqui, que tem esse compatible. Olha só, o compatible dele aqui, ó, BRCM, BCM2835, AUX, UART. Beleza, então a gente fez aqui o match desses dois caras. O que mais a gente tem aqui? Interrupções para a minha UART, o clock que a minha UART vai utilizar,
E o status, esse status aqui, ele é pegadinha. Ó, tá vendo que ele está desabilitado? Ele está um status disable. Lembrando que a gente está no device tree include, tá? Esse cara aqui, se você for ver, é BCM283X. Ou seja, ele é comum, ele é uma descrição de hardware, né? Ele tem nós aqui comuns a toda a família de processadores BCM283X. Então a gente vai ter BCM2835, BCM2836, BCM2837. Todos esses caras vão utilizar as descrições que estão nesses arquivos, que está nesse arquivo, né? Por isso que ele é um DTS, um Device Tree Source Include, porque eu vou utilizar ele no Device Tree Source. E eu tô com ele aberto aqui, né? Já tá prontinho aqui, ó. Ó, o BCM2835 RPI 0WDTS. Esse cara aqui, ele é uma descrição que é específica do Raspberry Pi Zero. Então ele só vai ter coisas que vão funcionar para o device, para o Raspberry Pi Zero, tá? E olha só que legal, essa forma em que fica organizado, ó, ArcArm boot DTS, tá? Eu vou colocar BCM2835. Olha lá. Não queria isso não. Vou limpar aqui. Eu só quero os DTS. Olha lá. O que isso aqui me diz? Isso aqui são específicos. Os DTS são plaquinhas já. Vamos pensar assim, são plaquinhas já finalizadas. Então, hoje eu vou ter o BCM2835 RPI A, que é o Raspberry Pi A, Raspberry Pi A+, Raspberry Pi B, Raspberry Pi B+, e por aí vai. Todo mundo que utiliza a plataforma, né? Todo mundo que utiliza o processador BCM2835 começa com o nome dele e aí tem o nome da placa. Tá vendo? E aí todos esses caras aqui, imagina, todos esses caras utilizam o BCM2835. E aí eu teria que definir coisas comuns em todos eles? Não, né? Eu não sou burro, eu vou e faço o quê? Adiciono aqui o DTS include dele. Olha lá. Que aí esses caras aqui... include... aqui. Esses caras aqui, olha lá, vão ter mais includes. E aí vai em cascata até você chegar no cara que você quer. Tá? Então, geralmente, uma plataforma, uma plaquinha que já está finalizada, ele vai ter um DTS e aí vai ter os DTS includes, tá? Que vão definir coisas que são comuns para a plataforma. Beleza, mas vamos voltar lá no ART, né? O que a gente estava falando do ART? Do Disable, né? O ART 1, lembra? Ó, aqui no BCM283X, DTSI, ele está desabilitado, certo? Só que eu estou utilizando o ART 1 do meu Raspberry Pi Zero. E aí eu tenho um nó aqui, que vocês notem bem, ele tem um e-comercial na frente. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o que a gente chama de um overlay, né? Ele é esse e-comercial, ele está falando assim, ó, eu estou pegando uma referência do ART 1, que já está definido, esse nó, e estou adicionando propriedades e sobrescrevendo uma propriedade. Tá vendo o status aqui, ó? Eu mudei de disable, tá aqui, ó, o nó original, e aqui eu estou sobrescrevendo o status para OK, ou seja, estou habilitando ele vai funcionar. Beleza. Vimos tudo isso para chegar no ponto aqui. Descrevi o ART, fiz o compatible, tudo certinho, e esse dispositivo aqui, ele vai utilizar o Pin Control Subsystem para setar os pinos dele para multiplex de UART 1, que está aqui, ó, as propriedades Pin Control Names e Pin Control 0. Tá? Tá vendo aqui o Pin Control 0? Ó, o e-comercial de novo, ó, ele é uma referência para um nó que já existe. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, a minha extensãozinha aqui, ela é porreta, ela vai direto para onde está definido. Olha lá onde está definido, do BCM283X, porque é comum. Se eu tiver uma plataforma que utiliza o processador BCM285, talvez eu precise setar o multiplex do UART 1. Então, ó, já está definido aqui, é só eu utilizar lá no meu DTS, né? Então, olha lá, o que ele está fazendo? BCM pins, o pino 14 e o pino 15, que a gente sabe que está externado no nosso Raspberry Pi Zero, né? No header de 40 pinos do nosso Raspberry Pi Zero.
E aí ele está setando aqui o BRCM Function, que aí é o multiplex já, que é a função alternativa 5. O que é a função alternativa 5? Não sei. A gente vai ter que dar uma olhada lá no datasheet. Pessoal, como é que eu volto para os slides? Eu seleciono aqui? Deixa eu colocar o slide aqui para você. Pronto. Tá. Voltei. Beleza. Então, isso aí tudo a gente já viu. Função alternativa 5. Como é que eu sei, né? Eu vou ter que procurar no datasheet do processador, né? E verificar quais são as funções alternativas que eu tenho para o meu processador. Aqui no caso do BCM2835, eu tenho as funções GPIO input, GPIO output e mais 6 funções alternativas, né, que vai aqui de 0, né, função alternativa 0, até a função alternativa 5. Se a gente der uma olhada, isso aqui esqueci de falar, isso aqui é um print do datasheet do BCM2835, tá? Então, se a gente verificar aqui, ó, os pinos 14 e 15, que a gente está utilizando no nosso header como ART1, olha só a função alternativa 5 dele aqui, ó, TX, D1 e RX, D1. Então é isso mesmo que eu quero setar os meus pinos, né, 14 e 15 para o ART1. Então tá certinho, eu estou setando lá a função BRCM Functions, né, para... deixa eu voltar aqui. Para a função alternativa 5, que está aqui. Tá vendo? Então, 14 e 15, função alternativa 5. Quem é que faz o parse desses caras aqui? O Pin Control Subsystem. Vamos seguir aqui. Ops. Então, olha só, a gente vai ter, como eu disse no começo, a gente vai ter o nosso processador aqui. Esse processador vai externar pinos para a nossa placa e a gente tem que configurar da forma correta, né? Como a gente está utilizando lá os pinos 14 e 15, que se eu não me engano são esses aqui, para o ART, né? Eu também vou ter outros periféricos que já estão grudados aqui na minha plaquinha, né? Que já fazem parte da PCB da minha plaquinha. Só eu tenho alguns pinos aqui que estão ligados no meu socket de SD card, que aí eu vou ter que configurar esses pinos aqui e multiplexar eles para funcionar de forma correta o SD card, para o HDMI, para o USB, né? E outras coisas que a gente tiver aqui, por exemplo, o Power PMIC aqui também, né? O circuito de Power aqui também, tá? Vamos em frente. Beleza. E o que tem que ter no hardware, né, para o software poder, né, configurar isso, né? Dentro do hardware, o que a gente vai ter? A gente vai ter registradores, a gente vai escrever nesses registradores, tá certo? Que vão ser mapeados em área de memória para o kernel Linux, tá? E aí, a gente vai escrever nesses registradores, a gente vai escrever os bits, né, de seleção dos MUX, e vai escrever nos bits de seleção dos pool. E aí a gente pode, aqui nessa imagem, a gente pode ver que a gente tem uma diferença entre a gente chama de pin mux, né, e pin configuration, né? Pin configuration a gente tem nessa área aqui, ó. Geralmente a pin configuração a configuração do pino, a gente quer o estado elétrico do pino, né? A gente quer setar ele ou para pull down ou para pull up. E tem a multiplexação, a gente quer setar a função alternativa, como a gente viu lá nos device trees. Eu quero setar ele para output ou input. Eu vou escrever nos registradores, né? E ele vai selecionar o mux output ou o mux input, tá? Aí, por exemplo, se a gente for fazer um exemplozinho bem simplesinho aqui, se a gente ver, por exemplo, no Arduino, quando você faz pin mode no Arduino, o que ele está fazendo por debaixo dos panos, né? Ele está escrevendo lá nos registradores, né, do pino 13, por exemplo, que eu coloquei como exemplo o pino 13. Quando você dá um pin mode output, o que ele está fazendo? Ele está escrevendo lá no registrador e selecionando o mux de output. Então eu setei meu pino aqui para output. Por debaixo dos panos é o que o pin mode faz.
Agora, também aqui exemplificando o Pin Multiplexing and Configuration, né? O Pinmode também faz isso por debaixo dos panos. Ele faz o input e pull up. Ou seja, de uma vezada só, ele está escrevendo lá nos registradores que estão selecionando o MUX e a Pin Configuração, né? E a Pin Multiplexação e a Pin Configuração, tá? Então, ele está escrevendo de uma vezada só, MUX in, e selecionando também ele como pull up. Beleza. Vamos seguindo. E aí no kernel, como é que isso fica? Primeira coisa, como é que fica o boot process, né? Primeira coisa, ele vai inicializar, né? Vai carregar os device trees, né? Vai ler os device trees, vai fazer o parse do device tree. Aí ele vai ver que tem um node pincontrol e o pincontrol subsystem, por sua vez, ele que vai escrever nos registradores, né? Ele vai fazer o parse lá das propriedades de pincontrol e vai escrever nos registradores que são dependentes da arquitetura da sua plaquinha, que no caso o BCM 2835, né? Então é o pincontrol que escreve nos registradores e seta isso para funcionar, né, no nosso kernel Linux, tá? Aqui é o bloco, é o diagrama de blocos do BCM 2835. É esses caras aqui que a gente pode escrever utilizando o kernel Linux. Deixa eu... Então, peraí. Pin control device tree bindings, tá? A gente viu lá como é que faz, né? O que a gente tem. E aqui eu estou explicando melhor porque a gente vai ter, olha só, BRCM pins. Deixa eu ligar de novo a canetinha aqui que eu desliguei à toa. A gente vai ter aqui o BRCM pins, o BRCM function e o BRCM pool. BRCM pin, como tá simples, né, é o pino. O BRCM function é o pin multiplexing e o BRCM pool é o pin configuration. No caso do BCM 2835, a gente seta as características elétricas do pino só para pull down ou pull up, tá? E aonde que está definido isso aqui, né? Porque tem que estar definido em algum lugar, né? Ou eu vou sair escrevendo qualquer coisa e o pin control vai fazer o parse de qualquer coisa para mim. Não, isso aqui é um padrão, né? E esse padrão está definido na documentação do kernel Linux. Ó. Aqui tá até um print da documentação. Deixa eu voltar aqui no Visual Studio Code para mostrar para vocês. Deixa eu limpar isso aqui. Beleza. Onde que fica a documentação? Se você estiver utilizando o Broadcom ou qualquer outra plataforma, qualquer outro processador, eles vão estar todos aqui, ó. Na raiz do código, né? Na raiz da base de código do kernel Linux, documentation, device tree, /bindings, /pincontrol. Eu não quero abrir isso aqui tudo, não. Só quero listar. Aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem uma porrada de controlador de pin control, né? E aqui no nosso caso vai ser o documentation, device tree, bindings, pin control, BRCM, BCM 2835. Matheus. Oi. Matheus, a gente está tendo uma instabilidade no som. Oi. Espera só um minutinho aí que daqui Beleza. a pouco volta a funcionar. Desliga sua câmera por alguns minutos, Okay. Mas aí a gente volta com o vídeo, pode ser? Vamos lá. Pode continuar? Manda bala, Matheus. Manda bala. Eu não tive problema aqui, não. Manda bala. Beleza, vou continuar aqui. Vou limpar a tela aqui para ficar melhor. Agora que eu vi. Vamos lá. Beleza. Documentation, né? O que eu estava fazendo? Eu ia abrir a documentação do BCM 2835, né? Então, code, documentation, device tree, bindings, encontro, BRCM, BCM 2835. É aqui que está a documentação
do que a gente pode utilizar lá do BR Functions e no BRCM Pool, tá? Olha só, no BRCM Functions, a multiplexação lá, a gente tem 0 e 1 para GPIO in, GPIO output e as funções alternativas. Então você tem que dar uma olhada também na documentação da sua plataforma para ver o que você vai colocar e quais são as propriedades, né, que você pode utilizar na sua plataforma. Elas não vão ser iguais, tá? Isso até é um assunto que a gente vai conversar no final de como deixar isso mais fácil, né? Que agora tem uma forma na plataforma, no framework do PinControl, de deixar isso mais intuitivo, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar aqui com a forma antiga ainda, tá? Então, é sempre bom você dar uma olhada aqui nessa pastinha documentation, né? Porque essa pastinha documentation aqui tem muita coisa legal para você que está estudando, né? Se você quer conhecer melhor um subsistema, você vem aqui nessa pastinha, abre a pastinha, dá uma lida, porque tem uma explicação bacana do subsistema, o que faz, né? E por aí vai. Essa pastinha é muito show do kernel Linux. Bom, vamos voltar aqui. Para os slides. Onde estão os slides? Opa, obrigado. Aí sim. Vamos lá. Beleza. Vamos continuando aqui. Agora a gente vai entrar na parte do PinControl Subsystem mesmo, né? Porque a gente viu aqui como é que faz o parsing do device trees, quais são as propriedades e tal. A gente viu que isso não é definido da nossa cabeça, né? Tem uma documentaçãozinha para você utilizar. E aonde que é feito o parse disso? É feito no driver de PinControl, tá? E é muito bacana da gente perceber uma coisa aqui, porque o kernel Linux, ele é meio que, vamos dizer assim, orientado a objetos, né? Vamos falar assim. Porque ele tem, por exemplo, o PinControl Subsystem mesmo. Olha só, aqui a gente vai ter essa estrutura aqui, ó, PinControl Ops. Tá vendo aqui? PinControl Ops, tá? E aí a gente vai ter esses carinhas aqui, ó, nessa estrutura. Esses carinhas aqui são todos callbacks. Esses carinhas aqui fazem parte do PinControl Core, que a gente chama, né? Que é a API, né? Que é o core do PinControl Subsystem. O PinControl Core, ele é uma forma abstrata de como o PinControl Subsystem funciona. E aí você tem que implementar esses callbacks. O seu PinControl, né? O driver de PinControl de uma certa plataforma, de um certo processador, ele vai implementar esses caras, tá certo? Então, por exemplo, aqui, olha só, eu tenho o driver do BCM2835 aqui, do PinControl, tá? Então, ele está implementando os PinControl Ops, tá? Todos esses callbacks aqui, ele vai ter uma função dentro do driver, né? Que vai ser o cara que sabe como fazer isso para a plataforma, né? Para a arquitetura que foi desenhada ali da Broadcom BCM2835, tá? Então, a gente tem 3 estágios aqui, que o primeiro estágio, que é o que eu estou colocando aqui marcado, olha, o DT Node to Map. Esse cara aqui é legal da gente ver, porque é ele que vai fazer o parse do PinControl. Até coloquei aqui, né? Ele vai fazer o parse do PinControl, né? Ele vai pegar aquelas propriedades e vai colocar em memória, vai fazer um map, né, de pino com multiplexação com pin configuração, tá? Embaixo eu tenho o pinconf ops. Aí o nome da estrutura já fala pra gente, né? Pinconf são operações de pin configuração. E aí esse cara aqui que é importante, ó, o pinconfig set. Ele é o callback do cara que realmente escreve nos registradores de pinconf. Ou seja, quando eu der um pull-up, quando eu tiver lá, né, no meu map, um pino que tem uma pin configuração pin-up ou pin-down, é esse cara aqui que vai ser chamado. E aí ele vai escrever lá nos registradores do meu BCM2835. É esse cara aqui que sabe qual que é o registrador, quais são os bits que eu vou ter que escrever para setar o pinconf. Tá? E aqui
eu tenho esse carinha aqui que é o setmux, do pinmux ops. Pelo nome também a gente já sabe, né, que é a multiplexação do pino. E aí, olha, eu tenho esse callback, setmux, e tenho esse carinha aqui, que vai, o BCM2835PMX7, que é ele que sabe como é que eu vou setar as funções alternativas que eu tenho no BCM2835, tá? Onde que isso fica? Vou mostrar para vocês. Vamos continuando aqui. Deixa eu colocar a tela de volta. Aparecendo a tela aí? Tá sim. Obrigado. Beleza. Tá sim. Tranquilo. Vamos continuar. Então, chegamos aqui no driver, né? Do Pin Control Subsystem para o BCM2835. É esse cara aqui. Onde que esse cara fica? Ele fica... Olha só, todos os drivers de Pin Control, né? Para cada processador e fabricante e tal, eles vão estar aqui, ó. Em drivers Pin Control. Alguns drivers estão jogados aqui dentro da pasta, outros não. Outros você tem uma pastinha com os drivers, que é o caso da Broadcom. Olha só. A Broadcom tem uma pastinha só para os drivers dela. E são esses carinhas aí. E aí o carinha que a gente está trabalhando aqui é o PinControl BCM2835.c. É esse cara aqui. Vamos lá no Ops, né? Ó, PinControl Ops. Olha lá, o DT Node to Map aqui, ó. Então, esses caras que eu falei, que são os callbacks, e aqui a gente tem a implementação deles. Quem que é a implementação do DT Node to Map? É esse cara aqui, o BCM2835 PinControl DT Node to Map. Então, olha só, ele que vai ter aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está fazendo o parse literalmente, ele está recebendo lá os nós e as propriedades, e está fazendo o parse do BRCM Function, do BRCM Pool, e está mapeando isso. Ele tem uma estruturazinha aqui que ele mapeia o pino e a função, né, de multiplex ou a pin configuração que ele tem. Tá certo? Vamos voltar para os slides. Slides. Obrigado. Beleza? Então, continuando. É a parte da demonstração. Agora é que a mãe chora e o filho não vê. Não, é ao contrário, né? Vamos para a demonstração aqui. Bora. Na verdade, voltei para o slide à toa, que eu vou voltar para a tela. Deixa eu mostrar primeiro o dispositivo aqui rodando, tá? Aqui na bancada eu tenho um Raspberry Pi Zero. Tá ligado aqui, ó, o serial, né? O USB para serial. Então a gente está utilizando lá aqueles pinos 14 e 15, né? Que a gente viu. E aqui está o dispositivo, o que eu chamei de Clap Device. Eu estou até falando alto, ele está mudando aqui, tá vendo? Mas a ideia desse dispositivo é o seguinte: eu dar ó, eu bato palma e aí ele liga e desliga o LEDzinho. Ó. Então tá funcionando, certo? Eu escrevi um driver para isso aí, né? Bem simplesinho. Depois eu vou deixar o link do GitHub para isso aqui, tá? Então é um driver bem simplesinho, que aí ele vai utilizar os nós, a gente vai ver como é que isso fica na prática aqui, os nós do device tree para o pin control e tudo mais. Vamos ao código aqui. Tela, ok? Tá ok. Ok. Beleza. Então, vamos aqui. Olha só, aqui no meu Raspberry Pi BCM2835 0W aqui, foi onde eu coloquei o meu nó, que eu chamei de Clap Sensor. Tá vendo? Clap Sensor. É o nó do meu dispositivo de clap, vamos dizer assim, o meu Clap Device. Tá? E aí ele tem um compatible aqui, olha só, que eu coloquei embarcados Clap Sensor, tá? E aí ele vai fazer o match com o meu driver. Vamos fazer o match aqui. Vou abrir o clap sensor.c. Olha aqui embaixo. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter essa estrutura aqui, ó, fdevice ID. Né?
que aí ele vai setar aqui os compatibles, né? Pode ser mais de um, né? Pode ser mais de uma string de compatible que você tem para fazer o match do dispositivo com o driver, tá? Então tá aqui o embarcados clap sensor, então quando ele ligou lá o device, ele vai fazer o match desse cara aqui e vai ver, beleza, olha, eu tenho aqui um nó de um dispositivo embarcados clap sensor e tenho o módulo dele. Vou carregar esse cara e vou fazer o probe, que está aqui, ó. Olha só, todo o kernel Linux, não é só o PinControl Subsystem que tem aquela forma de trabalhar com callbacks, né, e implementações. Até o Platform Driver é assim, né, para você fazer um driver do Linux. Ele vai ter aqui os callbacks dele, né, e as implementações. Então o probe está aqui, ó, clap sensor probe. Aí ele vai fazer o probe do meu device, ou seja, fazer o load, né, do meu device. Vai pegar a memória para ele, vai alocar a memória, vai colocar ele dentro do input subsystem. E aqui a gente tem que voltar lá no device tree para entender. Estou fazendo esse GPIO get. Isso aqui faz parte do GPIO subsystem, né? Já é outro subsistema, mas há uma linha tênue entre o PinControl Subsystem e o GPIO Subsystem, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. No próprio nó do GPIO aqui, que a gente tem no BCM283X, esse cara aqui é o nó de PinControl, como a gente já viu. A gente tem um compatible aqui, ele vai lá para o driver, né? PinControl BCM2835. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso aqui, ó. GPIO Controller e GPIO Cells. Tá vendo? Ou seja, esse nó, ele é um compatible com o PinControl, mas ele também é um GPIO Controller e um interruptor, e um Interrupt Controller. Né? Então, quer dizer que a gente tem o GPIO Subsystem e o próprio driver, aqui no caso da Raspberry Pi Zero, né, e da família Raspberry Pi, o próprio driver de PinControl também implementa os callbacks, né, a API, o framework do GPIO Subsystem. Né? Mas isso aí é assunto para um outro webinar, quem sabe, né? Falar só sobre o GPIO Subsystem, tá? Vamos voltar aqui. Então, eu estou utilizando aqui algumas chamadas do GPIO Subsystem e estou utilizando aqui o device tree, o nó do device tree. Olha só, tá vendo esse label aqui? Ele é uma descrição, tá falando que eu vou utilizar o pino 23, tá? E aí eu consigo consumir ele aqui, nessa funçãozinha aqui. Então, esse clap LED aqui é uma estrutura que vai ser o cara que eu vou ter como descriptor do BCM, do nosso pino 23. Mas antes de chegar lá, vamos ver aqui o nó, as propriedades de PinControl. Ó. Que aí a gente tem o PinControl Names e o PinControl Zero, que nem eu mostrei na UART, né? Mas agora dentro do nosso próprio driver. PinControl Names, ó. No caso do BCM2835, ele vai ser sempre default. Esse cara aqui pode ser mais de um. Por exemplo, tem alguns processadores que tem o modo sleep. Ou seja, eu vou ter um PinControl Zero aqui que vai ser o default. Eu vou configurar o meu pino de uma forma default. Ele vai estar em estado default. E aí eu vou ter também o estado sleep, ou seja, ele vai estar em modo de baixo consumo, por exemplo. Então, em baixo consumo, pode ser que eu tenha que colocar os meus pinos em outro estado. Então, é por isso que a gente tem aqui o PinControl Names, né? E aí a gente consegue setar aqui o PinControl 0 e o PinControl 1, tá? No nosso caso aqui não tem isso. É o default mesmo. Tá? E aí no PinControl 0, ele também é um array. Ó. Isso aqui quer dizer que ele é um array. E ele tem aqui as referências para os nós de PinControl. O clap PinControl, o clap input PinControl e o clap output PinControl. Ele também está nesse arquivo aqui embaixo. E isso é importante. Quando você vai setar um nó de PinControl, por que eu tenho que colocar aqui uma referência, né? Aqui no meu PinControl 0? Porque ele tem que ser definido junto ao nó de GPIO. Tá vendo que aqui eu estou fazendo um overlay do pino de GPIO, que é o do meu cara de PinControl? Então, eu tenho que setar ele aqui, porque senão ele não vai fazer o parse disso aqui corretamente, tá? Isso aí é um truquezinho, tem que ser
nó do pin control, né? O nó que define o pin control. E aí aqui, para utilizar no meu device, né, eu coloco aqui a referência desses caras. Né? O que eu estou fazendo no clap input pin control? BRCM pins, ou seja, eu estou setando o pino 24. Aqui eu poderia fazer em lote também, um monte de pino. Mas eu quis deixar bonitinho assim, separadinho, organizadinho. Então eu estou colocando o pino 24 com a função 0. A função 0, o que a função 0 faz que eu não lembro mais? Tem a documentação, né? O que a função 0 faz? O multiplex 0 é o GPIO input. Mas é claro, né, Matheus? Você colocou o nome aqui, clap input, né? Tá certo. Então esse cara aqui é o meu pino 24 como multiplex 0 input. E aqui eu tenho o output, pino 23. Aqui está ligado o sensor, né, o meu sensor de som, aqui no pino 24. E aqui no pino 23 está ligado o LED. E aí o BRCM function dele é o multiplex 1, que é o GPIO output. Beleza. Vamos voltar ao nó do clap sensor. Beleza, então compatible ok, coloquei aqui o pin control ok. Interrupt, ou seja, eu quero que o meu device tree, eu quero que o meu dispositivo, que o meu driver, né, na verdade, ele tenha uma feature de interrupção. Então, depois que eu setei o meu pino para input aqui, eu vou setar ele para interrupção. Né? Então, eu coloco o parente de interrupção dele, que, horas, quem que é? É o nosso nó de GPIO. Como a gente viu, ele também é interrupt. Né? Cadê ele aqui? Olha lá, ele é um interrupt controller também. Tá? E aí eu vou setar o pino 24 lá para add buff. E aqui eu já falei do BCM23, que é o label, né, que a gente seta ele, que é o pino 23 output, para a gente consumir ele aqui no nosso dispositivo. Então voltamos aqui no driver, no probe, e se a gente ver aqui, eu setei um tempozinho para colocar numa thread também, isso aqui, para fazer um debounce do meu clap, né, para ele não ficar disparando interrupção toda hora, tá? Vejo se eu tenho uma interrupção conectada aqui, né? Se eu fiz isso aqui direitinho, ele vai falar para mim que isso aqui está ok. E aí aqui eu coloco a thread para rodar, né? Quando acontecer a interrupção, esse cara aqui vai ser chamado. Eu vou ver se ele está dentro do debounce ou não. E aí ele vai utilizar de novo o GPIO subsystem para setar esse meu, para inverter o valor do meu, aqui eu estou utilizando o get, né? E aqui eu estou utilizando o set. Eu estou invertendo o valor do meu LED toda hora. E aí ele printa aqui um clapped, né? Vamos ver se está acontecendo isso. Deixa eu... Aqui eu estou conectado Aqui eu estou conectado na Raspberry Pi Zero. E aqui é legal de mostrar para vocês que eu compilei uma versão do kernel Linux para o Webner, que é a última versão aqui do Linux 5.6, né? Hoje a gente está na Release Candidate 3, a gente está debugando aí a versão 5.6 que vai sair depois da 5.7 ou 5.8, né? RC 5.7 ou 5.8 que sai. E aí eu compilei aqui uma versão embarcados para o nosso Webner, né? Com o meu driver, né, do Clap Device. E aí se eu der aqui o demesg, né, que vai pegar para mim os logs de kernel, né, vai pegar os printcast para mim, e fizer um grep clap, aqui vai ter clap para tudo que é lá, né? Porque eu estou falando aqui e o sensor está setando interrupção para mim. Então eu vou ter um monte de clap aqui. Aí, ó, clap para mais de metro. Então tá funcionando, ele está chegando lá no nosso dispositivo e está funcionando, né? Isso aqui é kernel space, né? Não é user space, não. Isso aqui está rodando rapidão. Vamos voltar para os slides. Slides? Eu acho que eu não consigo colocar os slides daqui, né? Tá aí os slides. Beleza, obrigado. Beleza, então vimos a demonstração, né? Escrevemos isso dentro do driver, utilizamos os pin control
né? Aqueles nós de pin control vão ser parseados porque o nosso driver, né, o nosso dispositivo foi feito o match, né? Senão o pin control não toca naqueles pinos, tá? Isso é importante de frisar, né? Os nós de pin control de um nó, as propriedades de pin control de um nó de um dispositivo, ela só acontece, ela só é parseada e é ativada no processador se bater o match e você tiver aquele status ok, né? O status ok é o default, tá? Beleza. Então, isso aqui a gente já falou, tá nos pinos 14 e 15, o RxTX, e eu estou utilizando os pinos 23 e 24 do nosso Raspberry Pi para o sensor e para o LED do nosso CLEP device. Beleza, agora a gente chega na parte do pin control. Lembra que eu falei que eu mostrei a documentação e falei que é o jeito antigo? Então, porque se você for ver lá naqueles arquivos que eu mostrei para vocês, as propriedades de pin control, né, cada fabricante vai ter uma propriedade, né, vai definir uma propriedade disso. Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui o da Freescale. O Freescale para pinos utiliza FCL pins. Da Marvell. Aqui são todos exemplos também, olha só, de UART, né, da UART 1. Marvell, processadores da Marvell, vai ter Marvell Pins, Marvell Function. Rockchip Pins. Broadcom, BRCM Pins, BRCM Function. Esse cara aqui, quem que é esse cara? É o da Texas, Big Bone. Olha lá, é diferente também. Pin control single pins. E aí, se você for ver também como é que seta as propriedades aqui, né? O que ele recebe é completamente diferente, né? De cada um. Olha só. Samsung do Exynos, né? Da família Exynos. A gente vai ter Samsung Pins, Samsung Pin Function, Samsung Pin Pull Up, Drive Strength. E aí vai ter também as propriedades aqui, como é que ele trabalha com isso, né? Cada pin control vai ter uma forma de fazer isso. E aí vira a casa da mãe Joana, né? Não tem uma sinergia entre o pin control e o subsystem, né? Se você quiser utilizar um desses nós aqui em alguma outra plataforma, você não consegue. Você tem que reescrever ela do zero. E aí é que entrou, né? Aí que começou o mantenedor do pin control subsystem teve a ideia de fazer o Generic Pin Configuration e Multiplexing. Ou seja, agora a gente tem essa estrutura aqui, que é o PinConf Generic Parents, que aí você, na hora de mapear, né, na hora de fazer o map das propriedades do nó do Pin Control, você pode utilizar essas propriedades aqui, tá certo? Que são genéricas. Por exemplo, se você quer setar um pino para input, você só seta aqui, ó, Input Enable. Você seta o pin, o número do pin, que eu vou mostrar exemplos mais para frente, e aí você seta essa propriedade aqui, Input Enable. Beleza, ele vai estar como Input Enable. Mesma coisa aqui para Output. Cadê as propriedades de Output? Está aqui, ó. Output Low, Output High. Não são essas, não. É aqui, ó. Output Enable e Output Disable. Então, eu quero setar um output, né? Eu não preciso setar o multiplex com os bits x00, blá, 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 para setar o pino que eu quero. Não, eu só venho aqui e escrevo output enable no device tree. E aí pronto, lindo, fácil, simples. Só que isso tem que ser implementado, né? Você tem que ter essa implementação dentro do driver de pin control, tá? Que aí são esses caras aqui. Mas ainda fica mais fácil, né? Porque, por exemplo, um cara... A gente tem os velhos, né? Vamos dizer assim, os legacy, né? Na verdade. E esses caras, eles já estão feitos, né? Eles já estão implementados. Mas os novos, plataformas novas que estão sendo inseridas no kernel Linux, você tem que utilizar o PinConf Generic, tá? Então, o PinConf Generic, a API do PinConf Generic, ele já te dá... Lembra os callbacks que eu falei? Ele já implementa, é só você utilizar. Tá certo? Se você quiser mapear aquelas propriedades do parse, do device tree, para a memória, né, para a tabelinha dos pinos e funções e blá, 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 você vai utilizar esse cara aqui. Já tá pronto. Né?
já está feito. É só você utilizar a implementação que já tem pronta, né? É genérico. Até facilita a vida de quem está escrevendo o driver de pin control, né? Aqui, olha só, é ele setando o legacy, né? Aqui ele está setando tanto o modo antigo aqui, ó. E nesse cara aqui, olha só, você pode ver como é que ele faz um map, vamos dizer assim, né? Olha, ele pega as configurações e aí ele tem qual é o parâmetro, qual é o argumento desse pinconf aqui. Isso tudo está lá dentro do BCM 2835, pincontrol BCM 2835.c. Ô, Matheus. Tá? Oi. Só um instante. A gente teve uma instabilidade no áudio. Eu gostaria de pedir para você repetir o slide anterior. Não esse slide, o slide anterior do anterior. Há 2 slides atrás. Quando você começou a falar de legacy. Quando você começou a falar de legacy. Esse aqui? Esse aí. Isso aí. Tá bom? Tá Pessoal, bom. Desculpem o transtorno. Vamos lá, Matheus. Obrigado. Beleza. Deixa eu ver aqui. É que eu estava acompanhando o chat aqui, eu também tirei do chat. Beleza. Tá bom. Áudio ok, Obrigado. né? Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Então, o que eu falei aqui mesmo? Tá. Temos as propriedades aqui, né? Que são as do pin generic configuration, né? Generic pin configuration. Como eu disse, no legacy a gente vai ter aqui, né? Cada um no seu padrão. Cada um vai utilizar o seu modo de fazer isso, né? Já no pin configuration, né? No generic pin configuration, não. Você vai ter essas propriedades aqui e você vai utilizar essas propriedades aqui que são genéricas, tá? Para setar o que você quiser. Por exemplo, você quer setar lá o output do pino, né? Você quer setar o pin multiplexing do output do seu pino. Geralmente o que você tem que fazer é pegar o legacy lá, né? Pegar o FCL pins e setar lá os bits todos, e aí cada um vai ter o seu jeito de setar e tal. O que o Generic Pin Configuration faz? Ele deixa isso genérico, ou seja, você não vai precisar saber como é que funciona isso, que bits que você vai setar. Isso tem que estar no driver do Pin Control, né? Você vai só utilizar essa propriedade aqui, ó, Output Enable, e pronto. Mas lógico, isso tem que estar implementado no driver, né, do Pin Control. Quem tinha antigamente, né, quem já tinha a implementação do Pin Control no código fonte do kernel Linux, tem que atualizar. Mas agora, quem está entrando, plataformas ou processadores, fabricantes que estão entrando com coisas novas, tem que utilizar, é mandatório utilizar o pinconf generic, né? E aí ele vai facilitar bem a vida, porque lembra o que eu falei lá dos callbacks, né? Ele já tem implementações de callbacks prontas, né? Se você quiser fazer o dtnode to map aqui, olha só, ele já vai ter esse cara pronto, porque são propriedades genéricas, né? Então já está escrito o parse disso, né? A mesma coisa aqui para pegar porque aqui você mapeia, né? E aqui você pega os argumentos e sets que você fez quando você mapeou. Então todas essas funções aqui de callbacks já estão implementadas, né, no generic. Então até facilita a vida de quem está escrevendo aí do zero o driver de pin control subsystem para eles. Tá? Aqui eu mostrei o pinconf set do BCM 2835, que está lá no pin control BCM 2835.c do kernel Linux, tá? Que aí aqui ó, eu mostrei os callbacks que ele utiliza, o pinconf to config parâmetro, pinconf to config argumento, ou seja, ele está fazendo um map lá do parâmetro e o argumento que você tá para pin configuração, tá? Próximo. E aqui são os casos, olha só. Pin config bias disable. Esses caras aqui são todos genéricos. Olha lá. Tá vendo que ele tem um pin config aqui na frente, ó. Então esses caras aqui, eles também é o case, né? Porque aí você tem o argumento lá e você tem que setar isso, implementar isso no pin control do dispositivo. Tem bastante drivers de pin control ainda que não estão implementando o generic
Pin Configuration. Né? Isso facilita bastante a vida, né? Olha lá, o BRCM Level. Aqui eu vou falar um pouco de como é que foi lá a contribuição que eu dei para o Pin Control Subsystem da Raspberry Pi, do BCM 2835. O que eu estava querendo? Eu estava querendo que no Device Tree eu tivesse uma propriedade em que eu setasse o nível lógico do pino, output, por exemplo, e o pino lógico para high, zero, né? Low ou high. Já no Device Tree, eu já queria começar ele com um nível lógico alto ou baixo, pelo Device Tree. E aí eu fiz isso do modo antigo, né? Nem sabia que existia o Generic Pin Configuration. E aí mandei o meu patch para o kernel Linux, né? Foi o primeiro patch que eu mandei. Ainda bem, eles foram bonzinhos comigo, né? A comunidade do kernel Linux é muito legal, eles te ajudam, né? Você tem algum problema, alguma coisa, você quer ajudar com alguma coisa, os mantenedores das plataformas e tal, eles te ajudam. Então eles mostraram, eles falaram, olha, na verdade, ao invés de você fazer isso, por que você não implementa o Generic Pin Configuration, né? Porque o Generic Pin Configuration, ele já tem, olha lá, uma propriedade que faz isso, a Output High. Ao invés de eu setar lá criar um BRCM Level, né? Vou ter que criar uma nova propriedade, vou ter que documentar isso, vou ter que manter. Ao invés de eu fazer isso, eu só vou ter que implementar aqui a propriedade Output High, que foi o que eu fiz. Olha lá. E aí fica genérico. Agora não tem mais BRCM Pins, é Pins. Não tem BRCM Function, é Function. Né? Então todo mundo utiliza isso. Aí o que pode, o que é característico de cada plataforma ainda é o que a gente tem aqui no Pino, né? Com o Generic Pin Configuration, ao invés de ser um número aqui nos pins, agora é uma string, é GPIO e o número da string. E a função de multiplex, né? Agora você pode setar a function, é uma string também. Aí você seta o GPIO in, a string, GPIO out 0, 1, 2, 3 e 5 no multiplex. Tá? E aí foi bem simplesinho, porque já tinha os callbacks prontos, né? E foi só implementar no driver do Pin Control BCM 2835 e aí entrou o patch no kernel Linux, né? Até eu tenho que trabalhar mais nesse driver, porque como eu mostrei aqui, a propriedade, cadê a propriedade? Essa propriedade aqui, o Output Enable, isso aqui é uma mão na roda e eu não implementei. Tem que implementar esse cara aqui. Tanto o Output Enable quanto o Input Enable, né? Que facilita bem a vida e fica bem genérico, né? As propriedades do Pin Control Subsystem. Bom, pessoal, Legal. Obrigado, viu, Matheus, pela apresentação. Obrigado pela apresentação. Gostaria que você abrisse sua câmera. Sim. É que assim, a gente teve alguns contratempos, né? De instabilidade, mas agora tá tudo certo. Tranquilo. Obrigado pela apresentação. Você tem mais alguma consideração antes da gente abrir para as perguntas? Não, acho que é isso, pessoal. Acho que é isso. Vamos para as perguntas aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Vamos abrir para as perguntas aí. Depois eu me despeço. É isso aí. Pessoal, a gente perdeu algumas das perguntas que estavam aqui no chat por causa daquela instabilidade. Eu gostaria que vocês mandassem de novo, se vocês pudessem. Mandassem perguntas. Vamos ver se o pessoal manda alguma aí. Aproveitando, Matheus, se você puder falar do seu plugin para VS Code, qual que é a contribuição no seu dia a dia, isso ajuda bastante. Deixa eu voltar para o Visual Studio Code aqui. Então, como eu mostrei, eu até utilizei ele aqui, né, durante o webinar, tá? E você pode achar ele aqui, olha, no próprio... Aqui no Visual Studio Code vai ter o íconezinho das extensões aqui. Você pode colocar embedded
Embedded Linux. É esse carinha aqui, ó. Embedded Linux Kernel Dev, tá? Então ele tem algumas funcionalidades, a documentação dele tá bem bacana aqui, você pode ver. E tem também em português, no artigo do Embarcados, né? Como é que funciona, né? Como é que trabalha com isso aqui. Então, como o kernel Linux é uma base de código um cadinho grande, né? Para não falar gigantesca, você baixa aí alguns gigas de código, né? Então, ela é um pouco grande e a extensão que você tem para C++ do próprio Visual Studio Code, ela meio que trava o seu computador quando ela tenta indexar o código do kernel Linux. Então, eu fiz uma extensãozinha com algumas outras funcionalidades para desenvolvimento de Linux embarcado. Por exemplo, aquela funcionalidade aqui que você viu do match, né? Do compatible com o código .c, né? Com o driver que implementa o compatible, faz parte da extensão do Visual Studio Code. Esses control, né, do Visual Studio Code aqui, ó, no pin control, vai ter o clap input pin control aqui. Se eu der control clique aqui, ele vai procurar dentro dos device trees, né? Isso também faz parte da extensão do Visual Studio Code. Então foi para me ajudar no meu dia a dia, né? Porque eu prefiro utilizar o Visual Studio Code do que o Vim. Geralmente o pessoal que trabalha com kernel, né? Gosta do Vim, não deixa o Vim de jeito nenhum. Mas eu gosto do Visual Studio Code e aí eu tinha alguns problemas aqui e fiz uma Visual Studio Code Extension aqui para me ajudar, né? Então, se for bacana aí para você, se você prefere utilizar o Visual Studio Code, tem também essa opção. Tem um artigo no Embarcado, né? Vai lá e lê. Beleza. Obrigado, Matheus. Tem uma pergunta do José Paulo aqui. Uhum. O José Paulo pergunta sobre o pin control, se ele pode ser usado no user space. Não. Ele não é usado no user space, tá? Vamos dizer assim que no caso do Raspberry Pi, né? Como a gente tem o driver de pin control também implementa o GPIO subsystem, então você tem algumas funcionalidades da GPIO lib, né? Que são executadas dentro do pin control BCM2835.c, né? Então, de uma certa forma, você está utilizando. Mas as partes do GPIO subsystem, né? Você está input, output, e aí a partir da versão 5.5, né, que a gente fez o artigo também com as novidades do GPIO pull up e pull down via user space. Tá. O José Paulo também pergunta sobre se o Linux impede de fazermos alterações em pinos que já estão em uso. Sim, ele impede. Como eu mostrei lá, quando ele faz o map e escreve, o GPIO lib mesmo, né? Ele já tem isso aí implementado, ele faz o get lá, ele tem um callback de get e verifica se já está sendo utilizado esse dispositivo por alguém, tanto em kernel space como user space. Tá, joia. Obrigado, Matheus. Obrigado, José. O Neuber pergunta sobre o PMIC da Raspberry Pi Zero, se ele está ligado ao I2C ou SPI do BCM 2835, ou nenhum desses dois. Rapaz, eu acho que nenhum desses dois. Tá. Eu acho que no caso da Raspberry Pi, nenhum desses dois. Ele não tem nenhum controle. Ele é dummy. Ele simplesmente liga lá e manda as voltagens pra gente. Beleza, obrigado. O Eric perguntou o seguinte: pelo que eu entendi, por exemplo, posso utilizar em um celular o GPIO para multiplexar entradas. Por exemplo, nos pinos de volume, ele está perguntando aqui sobre o pino do volume mais para entrada e o volume menos para saída. Ou estou longe de entender? Tipo, ele está perguntando se pode ligar o GPIO com volume de celular, por exemplo. Se ele tiver acesso ao hardware mesmo, né? Deixa eu ver se eu entendi. Ele quer pegar o celular e aí ele quer mudar a funcionalidade dos botões de volume, é isso? Pelo que eu entendi, é isso. Né? Então, se ele tiver o código-fonte desses... Porque geralmente o celular é Android, né? E geralmente a fabricante não entrega todo o código-fonte desse cara. Para você botar esse cara, você vai ter um trabalhinho legal. Mas é uma boa.
Se os botões estiverem ligados direto ao pad mesmo, aos pinos de GPIO do processador, não tiver nenhum cara ali no meio, né? Sim, você consegue. Aí você vai escrever o seu device tree, né? Setando a multiplexação daqueles pinos para o que você quiser. Obrigado. Obrigado, Eric. O José Paulo pergunta se existe alguma ferramenta no Linux que permite listar os pinos que já estão em uso e qual a configuração usada. Existe sim. Deixa eu ainda estou com um aberto aqui. Deixa eu ver. Aqui. Tem o GPIO-D. Se você quiser, você pode já pegar esse pacote aqui, apt install, blá blá blá, GPIO-D. Tá? Aí ele vai ter uma série de utilitários aqui para você utilizar as funções de GPIO via user space. Tá? Então, via o user space, o que você consegue setar é isso aqui, o GPIO info. Olha lá. Se a gente for ver aqui os pinos 23 e 24 que a gente estava utilizando, olha lá, ele tem uma tagzinha aqui, tá vendo? Used. Tá vendo? E aí ele está falando se ele está output, se ele está input e mais. No device tree você ainda consegue dar uma descrição para ele. Ó, eu coloquei LED clap e sound sensor. Tá? Então toda essa informação você consegue pegar como GPIO info. Legal. Obrigado, José Paulo. Obrigado, Matheus. Tem uma pergunta do Luiz Gustavo. Tem como usar a USB do Raspberry em vez do RX e do TX, do GPIO, com módulo? Ou foi só para explicar mesmo? Não entendi muito bem, mas eu também não. Como usar o USB da RASP em vez do RX TX? Porque assim, você tem que dar uma olhada no datasheet, tá? E ver os pinos, quais são as funções alternativas que você tem para aqueles pinos. Tá? Por exemplo, no caso da WART, o que eu quis exemplificar é que a gente tem, para utilizar aqueles pinos 14 e 15 como WART, eu tenho que setar no device tree a função alternativa 5 que a gente viu lá no datasheet. Se eu quiser setar para outra função alternativa, eu tenho que ver no datasheet o que aqueles pinos, né, quais são as funções que aquele pino me dá. Sim. Obrigado, Matheus. Tem uma pergunta do Danilo. Ele pergunta se é possível recarregar o DTS e o DTB depois que o kernel já inicializou. Os pais não. Aquele DTS, aquele DTB, né, que ele gera, né, o DTS pai, você não vai conseguir fazer, mas você consegue criar um overlay. Aí você consegue criar um DTBO, né? Você vai compilar o seu device tree para fazer um overlay. Aí ele vai fazer o overlay daquelas propriedades, né, daqueles nós que você setou para ele fazer o overlay. Isso é possível no kernel do Raspberry Pi, né, que não é o oficial, porque ele tem umas coisas por debaixo dos panos lá para deixar você fazer isso. Para debug isso é bom, mas para produção isso não é legal. Tá. Obrigado pela resposta, Matheus. Obrigado, Danilo. Vamos lá, tem uma última pergunta agora, pergunta do Lennon. Tem muita diferença de velocidade em usar um driver do que utilizar uma aplicação user space com relação aos pinos? Tem. Às vezes não é gritante. Às vezes é uma coisa pouca. Mas dependendo da sua aplicação, você vai precisar. Porque você vai ter a troca de contexto entre kernel space e user space, né? Porque mesmo que você sete isso em user space, quem vai aplicar realmente vai ser kernel space. Então você vai ter essa troca de contexto, você vai perder tempo com isso. Né? Então, realmente, se você tem uma aplicação crítica, escreva seu driver. Tá. Obrigado, Matheus. O Eric mandou mais uma pergunta. Ele perguntou se ele consegue, em tempo real, receber e enviar os dados pelo RASP direto em um PC. Ou seria mais em conta utilizar um Arduino e tal? Consegue. Sim, né? Consegue, com certeza. Sim, o Arduino vai ser mais barato. Tá certo. O Zé Paulo perguntou se tem um tutorial para criação de drivers Linux usando o Pin Control. Não, então, o Pin Control faz parte, né,
é, dos nós de device tree. Se você tiver uma aplicação que você precise multiplicar os pinos de uma forma correta, né, para aquele pino. Mas geralmente tutorial, sim. Você tem a documentação do kernel, que não é bem um tutorial, né? Tá bem longe de um tutorial. E tem também alguma. Tem na Toradex, no developer da Toradex, você acha alguns artigos falando de device trees, então eu acho que é o mais perto que você tem de um tutorial, assim, step by step, do que você tem que fazer. Tá. O Danilo pergunta, Matheus, como você faz debug de memory leak em kernel space? Tem o GDB também, que você consegue fazer isso, e tem o Ftrace, se eu não me engano, mas eu nunca utilizei. O Danilo está dizendo que ele viu um calloc no seu código. Ah, sim. Porque a gente tem que pegar a memória, né? A gente tem que pegar a memória para utilizar quando você entra no subsistema, você precisa daquelas estruturas, né, que você vai utilizar, você tem que alocar memória de kernel para você. Então aquele calloc nada mais é que você está pegando memória de kernel space para utilizar no seu driver. Né? Então, sim, isso é importante se você está fazendo callocs e aquele cara, você vai utilizar aquele driver por um momento e depois você descarrega, vamos dizer ele. Se você não fizer o free dessa memória, realmente você vai ter um memory leak, né? Sim. Tem uma outra uma ferramenta bacana com 332, né? Que você faz direto em JTAG. Como né? chama? 332. Aí ela é um pouquinho mais assim, cara. Tá. O Zé Paulo perguntou se é possível usar pinos em real time. Não entendi muito bem o que você quis dizer, José Paulo. Eu acho que ele quer que a aplicação controle os pinos em tempo real, acessando drivers, né, escritos especificamente para aqueles pinos. Deve ser isso, né? A forma mais rápida de fazer isso em real time, vamos dizer assim, é em kernel space, né? Não vai ter troca de contexto nem nada, né? Sim. E também, dependendo do uso que você tiver, né, do seu driver, se for uma interrupção, alguma coisa assim, é bom utilizar os patches do real time, né, do Linux real time mesmo. Né? Porque o Linux não é real time. Você tem que aplicar alguns patches para ele virar real time, né? Beleza. Eu vou fazer a última pergunta, senão a gente não para, porque tá vindo várias perguntas. Primeiro, o Taim perguntou sobre um sistema de automação para controlar remotamente por Wi-Fi. Taim, deixa eu responder essa. Tem um curso bem bacana do Fábio Souza, né? Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição. É um curso para você fazer um sisteminha na sua casa. Eu acho que você está pedindo um sistema simples. A última pergunta que eu ia fazer para o Matheus era a seguinte, do Eric. A partir do Linux from scratch, é mais fácil subir o sistema para uma placa limpa? Eu nunca fiz, mas o Linux from scratch é a mesma ideia, vamos dizer assim, eu não sei muito bem, mas pode ser que seja a mesma ideia do Yocto, né? Você pega lá o Yocto, o projeto Yocto para a plataforma que você tem e já vai ter as recipes para sua placa, então você consegue fazer um Linux from scratch utilizando o Yocto, né? Aí você seleciona lá os recipes do que você quer, do que você não quer, e ele vai compilar isso para você. Tanto o user space quanto kernel space. Então, tá bom. Bom, é isso. Tem outras perguntas, mas eu gostaria que o pessoal mandasse as perguntas para o Matheus. Matheus, fala de novo o nome do seu canal. Você consegue pegar o link do seu canal para a gente colar aqui? Isso, porque aí o pessoal entra em contato com você no chat do seu canal, através direto com você. Beleza. E aí vocês já veem também os vídeos. Pessoal, e já se inscreve. Eu peço desculpa porque está chegando 9 horas da noite e a gente vai ter que encerrar. E aí você já vê os vídeos lá do canal dele. Tá? Ele estava comentando antes de começar aqui o vídeo, que tem vídeo que ele gosta pra caramba, que dá um trabalhão para fazer, mas que ele realmente adora. Então, assim, assistam os vídeos, comentem nos vídeos que ele responde. Né, Matheus? Isso. Lá
no canal, tem a abinha sobre, e aí vai ter lá embaixo todos os links das minhas redes sociais, é mais fácil de você me achar também nas redes sociais, tá? Escrever e-mail e tal, aí você me chama no chat do Facebook, do LinkedIn, É isso aí. Pode entrar em contato. Obrigado, Matheus. Obrigado, Fábio, pelo link. O Fábio colocou aí o link do SP8266. Obrigado pelo seu... Obrigado, Fábio. Eu queria agradecer demais o Fábio, que deu todo o suporte aqui para esse evento realizar hoje. Tá? Valeu, Fábio. Valeu. Valeu. Obrigado, viu, Obrigado, Matheus. Opa, obrigado a vocês, viu? É sempre uma honra estar aqui com vocês do Embarcado. Esse é o primeiro, vamos ter outros. Você está convidado para voltar quando você puder e quiser, tá? Show de bola. Show de bola. A gente gostaria de agradecer bastante a Mouse Electronics, que patrocinou esse evento também, tá? Agora eu vou desligar minha câmera e deixar você dar as mensagens finais aí pro pessoal. Tá? Obrigado, pessoal. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? É um conteúdo um pouco deep, vamos dizer assim, mais técnico, né? Com o tempo você vai digerir isso. O que eu quis fazer aqui é abrir a mente para vocês do que a gente tem debaixo dos panos, né? Geralmente a gente fica em user space e não vê essa engenharia, né, bonita acontecendo por debaixo dos panos, né? Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Né? Muito obrigado, pessoal do Embarcados, Mouse Electronics também pelo evento, né? Foi bem bacana participar. Espero que a gente esteja aqui com mais conteúdo aqui de Linux, Open Source e por aí vai. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Matheus. Tchau. Até o próximo webinar. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí.